E aí galera, estamos de volta aí depois de um tempo. Que nem eu falei no último vídeo, questão de viagem em relação ao trabalho, não pude estar acompanhando, fazendo análise de jogo, mas hoje eu tô aqui, né? Acabei de ver o Caxias contra o Unifacisa, 94-80, e ele dá fortes indícios, tá? Do que O que eu acho que vai ser o Caxias, muita coisa pode acontecer, ajustes são feitos, mas depois de ver este jogo, pra mim talvez parece que é o seguinte, depois dessas cinco, acho que eu não me lembro se é a quinta ou sexta derrota consecutiva, Caxias talvez é um time de, esse ano a gente, o torcedor, assim, a gente tem que aceitar, o Caxias do Sul é o time da parte de baixo da tabela, não é meio de tabela, a parte de baixo. Quer dizer que vai para os playoffs, que não vai para os playoffs, acho difícil. Como eu já falei várias vezes, 19 times, 16 classificados. Mas não dá para esquecer que o Botafogo ganhou umas partidas, o São Paulo se recuperou, o São José também começou a ganhar jogos, então alguns times estão correndo atrás do início não tão bom de temporada. Enquanto o Caxias teve um início satisfatório e agora tem uma sequência amarga, uma sequência muito complicada, e a tendência é perder de novo sexta-feira contra o Fortaleza. Essa rodada, assim, para os times gaúchos, a gente sabia que não ia ser fácil, porque são dois times que começaram bem o campeonato, tem times superiores, tem times superiores, tanto Caxias do Sul e União Corinthians, que estão dando resultado melhor que os times aqui do Sul. Principalmente o Caxias, que para mim, talvez, dos dois gaúchos, vai ser o que vai ter a pior classificação. Mas isso a gente vai ver porque o time é uma caixa de surpresa, né? Mas vamos lá, vamos se atentar um pouco mais pro jogo, começando com como começou cada time, tá? O Unifacisa começou com o Corvalã, o Gaskin, o Solanas, o Rafael Rachel e o Nesbit. O Antônio não tá nesse time, o Antônio tá lesionado. O que isso para os muitos times que vão jogar contra seria algo muito bom. Só que o Rafael Rachel no lugar do Antônio, assim, entrou com uma naturalidade, uma facilidade que conseguiu assumir muito bem uma função que não é fácil tu entrar no lugar do Antônio, que já passou aqui por Caxias Sul, mas ele conseguiu, assim, é um, é, ele, ele caiu muito bem no lugar dele, na função do time. E o Caxias foi com o time que, tirando um jogador, era para ser o titular, mas como o Wesley Senna tá lesionado, é o que a gente queria que esse é o time titular, mas eu tô começando a repensar isso, tá? Esse time não dá o melhor. Esses caras, que pra mim são os melhores jogadores, juntos, ou quando começa, parece que o time não consegue extrair o melhor com esses caras em quadra. Mas enfim, foi com o Dawkins, Ali Constar, o Wesley Mogi, o Diego Conceição e o Rafa Oliveira. O que a gente viu, tá? Primeiro quarto a gente já viu o Caxias limitado ofensivamente. O Caxias tem um estilo de jogo muito claro, que é muito posicional. O que eu digo posicional? A gente sabe que tem dois armadores, que é o Ale Constar e o Dawkins, que vão fazer às vezes os armadores. A gente tem um infiltrador que é o Moji. E hoje a ideia era deixar o Constar na armação e botar o Dawkins como um ala armador. Mas não, a gente tem um infiltrador que é o Moji, que não tá tendo uma temporada, tá tendo uma temporada abaixo de si mesmo em relação ao seu retrospecto profissional. Então isso é um problema, porque o Caxias, às vezes, se não tem um bom jogo com o pivô, ele pega a bola e começa a passar de um lado de um outro até algum espaço e alguém chutar uma de três, mas o Caxias não é efetivo na bola de três. Não dá pra esquecer, não é tão bem nas bolas de três, vamos usar essa frase. Porque no primeiro quarto, errou todas as bolas de três. Complicado, né? Mas então, eu acho que falta essa peça que no início de ano eu falar aí que precisava de pivô. Acho que agora o ala faz mais falta. O Unifacisa muito entrosado, muito bem, passa muito bem. É um time assim que os jogadores têm um bom entrosamento, tem uma dinâmica muito boa, que distou muito a defesa do Caxias. O Rachel, ele estava muito intenso, ele estava com muita vontade, tanto ofensivamente como defensivamente, que acabou
colaborando com o time como todo. Assistência, ponto, que ajudou o time a destoar. Não foi a única peça, mas ele foi um cara muito virtuoso e colaborativo desse time. A tática ofensiva do Caxias é curta, é limitada. Que é o que nem eu digo, o posicional. A gente vai ter aquele estilo de jogo buscando o pivô, só que o Senna não tá. E não é fácil substituir o Senna, e daí o Rafael e o Diego Conceição tem que fazerem as vezes deles. E não que eles sejam ruins, mas eles não vão dar o mesmo resultado do Senna, porque o Senna é espetacular. Ele é o cara, para mim, que eu achava que era o Dox, não, o cara que destoa tecnicamente desse time é o Senna pelo resultado que ele dá. Então não é fácil. É aquela coisa, então, tipo, a opção que a gente tem diferente de ataque não está sendo tão efetiva, que é o Mogi. Que não fez um jogo ruim, tá? O time fez um jogo ruim, mas ele tem um bom segundo, quarto. Primeiro quarto dele foi bom. Então, complicado. É difícil. Então, o Caxias tem esse sistema, tem que repensar. Tem uma outra forma de atacar do que essa usual, que é o armador, o Galkins armando, meu Deus do céu, o Dawkins armando, buscar o jogo com o Senna, que faz o jogo debaixo do garrafão com muita força física, ou o Mogi buscando infiltração. Vai ter que buscar mais opções. Senão vai ser isso, o time que não consegue fazer nada além disso, que vai pegar, vai passar a bola de um lado para o outro, não vai conseguir. Se essas peças não tiverem bem, não vai conseguir entregar resultado. A Unifacisa cumpre melhor suas funções de posição. Cada um, se a gente pegar e analisar cada jogador na sua posição, eles fazem melhor que o Caxias Sul. Eles erram um pouco. O cara, eles são mais efetivos. Parece que os fundamentos são melhores, né? E que isso ele acabou destoando no primeiro tempo, né? O armador lendo muito bem o jogo da Unifacisa. Assim, tinha passe os passes de assistência, ou seja, aquela bola que eu peguei, o armador foi tão bem, a visão foi tão boa que ele só entrega a bola pro pivô ou pro outro jogador que está recebendo, que ele só vira e joga a bola pro garrafão, sem muita dificuldade, porque está muito bem posicionado, ele recebe uma bola muito boa, que não precisa de muito, não tem o defensor em cima, ele tem uma facilidade de fazer ponto, e sim os armadores do Unifacisa cumpriram isso muito bem no primeiro tempo. E o Dawkins começou mal na partida. E isso é um problema, porque se o Dawkins vai mal, o time vai mal. Parece que o Caxias depende muito do armador excelente que é o Dawkins. E isso é um problema, porque se a gente precisa dele, ele estando bem, o Caxias consegue entregar mais. E se não tá bem? Tu tem que ter uma opção do cara chegar, não, vamos ter que tirar o Dawkins, ele não tá tão bem na partida, deixa ele descansar um pouco, vamos conversar com ele, vamos dar uma oportunidade para alguém desafogar esse jogo. E demorou para isso acontecer, e então, que nem aquela coisa, porque eu falei, putz, o Dawkins foi mal. Mas, cara, botam, tipo, esse cara segura tanto, carrega tanto o time nas costas, que tem que ser um jogo mais coletivo. Não é possível ele ter tanta responsabilidade para todo momento de um jogo. Ele vai mal, o time todo vai mal. Tu tem que ter uma alternativa. Infelizmente não tem uma tão forte, tá? O Elias teve um bom momento no jogo. Teve bons momentos no jogo. Não foi o suficiente, mas se ele seguir nessa crescente, se ele seguir com esse jogo que ele fez hoje, dá para vislumbrar uma boa possibilidade no lugar para quando o Dawkins não tá tão bem. Isso tem que ser pensado, assim como outras alternativas ofensivas para o Caxias. Terminou o primeiro tempo já entregou, já deixou bem claro como é que é seu jogo. 25-13. Por quê? Se a gente fizer a leitura do primeiro tempo e ele se desenvolvesse durante o jogo, dá para fazer a leitura do que realmente foi o jogo. Assim, Unifacisa com uma ampla vantagem, dominando o jogo, e foi isso o resto do jogo. Os melhores ali os destaques que eu digo do primeiro quarto ali por parte do Unifacisa foi o Rachel e o Corvalan.
principalmente o Rachel, com aquela intensidade que eu já falei, o cara foi muito virtuoso, muito participativo, muita vontade, entregou. E por parte do Caxias foi o Mogi, tá? Mas sabe, é aquele cara que foi ele o destaque, mas foi difícil escolher um, porque nenhum estou tanto, e o Mogi, o pouco que ele fez a mais em comparação aos outros jogadores, dar essa posição para ele, foi isso. Segundo quarto, a gente vê um Caxias começando apostando na base, botando muitos jogadores de base, o que foi bom, tá? Eu normalmente não gosto disso, eu digo, tipo, bota eles, mas na hora de começar o quarto, para eles não ficarem tão pressionados, quando o jogo tá com poucos pontos de vantagem, botar eles. Hoje não, eles foram essencial para mudar um pouco a dinâmica do time. Eles foram muito essenciais para desafogar o time titular, que não começou muito bem, não. O Góes estava desconcertando a defesa do Caxias. O André Góes, esse cara assim, é um jogador que tu bota a mão dele, é difícil ele errar. A gente está precisando disso no Caxias porque eu acho que falta treino, hein, cara. Treino de eles fazerem o básico, porque eles erram, os jogadores erram demais básico. Talvez por pressão, talvez por precisar ser, puxa, precisa, sabe, aquela o cara fica pressionado e tem que fazer o ponto, tem que fazer ponto porque a vantagem está aumentando e não a gente não está entregando. E o Góes desconcertou o time, que é um excelente jogadores. Mas depois ali do segundo quarto a gente conseguiu ver os jovens do Caxias conseguindo desenvolver minimamente o jogo, mas foi ali, foi esse momento que deu uma vida assim pro Caxias, que eles conseguiram dar uma melhorada, que não resultou numa vitória, que não ia resultar, mas jogo um pouco mais acertado. O Caxias não conseguiu nesse segundo quarto, estava com muita dificuldade de furar o sistema defensivo, que deu uma melhorada no Unifacisa, que no primeiro tempo eles foram muito bem ofensivamente, não foram mal defensivamente, mas ofensivamente foi mais efetivo e não precisou tanto, não foi tão necessário assim, se ater tanto a uma defesa muito forte, pressionando demais, até por excesso de erro do Caxias, e o ataque, sempre atacando, acaba não precisando, é claro que tu não vai parar defensivamente, mas não precisa que ele, o time adversário não te dificulta, não consegue te dificultar teu sistema defensivo, ou seja, tu fazendo uma boa, tu fazendo um jogo, um sistema defensivo bem básico já era suficiente, sem muita pressão, sem muito jogo individual, mais calmo, mais tranquilo. O Unifacisa apertou, né, então o sistema defensivo e terminou 53-28. Sabia-se que o resultado ia ser esse, que o Unifacisa ia ganhar, tipo, então foi uma entoada. No primeiro tempo a gente já sabia, se é o jogo da Unifacisa, o Caxias não vai conseguir buscar. Os destaques ali do Unifacisa foi o Góes e o Solanas, que jogou muito, e o Elias se destacou muito, porque o Dawson estava bem. O Elias entra e começa a chamar a responsabilidade da armação. Não é a melhor possível, longe de ser a pior. Tem que evoluir, mas ele chama e entrega. Não tudo que precisava, não, mas ele entrega. E estava precisando de alguém para entregar. Começa o terceiro quarto, depois do segundo tempo. O Caxias começou fazendo faltas desnecessárias ali bem no início. O Caxias sempre estava com muita dificuldade de pontuar. E ele começa a apertar a marcação, ele começa a dar uma melhorada defensivamente. Mas sabe aquele excesso disso? Se o Caxias conseguisse ser mais calmo e diminuir os erros, principalmente nas bolas de 2 que eles conseguem infiltração, o resultado podia. O lastro de vantagem não seria tão grande e o Caxias conseguia fazer um jogo mais parelho, mas acabou não acontecendo. E, cara, isso em relação a falar da parte do Unifacisa ofensivamente, não muda muito, não destoa muito. Eles foram muito efetivos porque é o time mais preparado que o Caxias do Sul. Os destaques do terceiro quarto foi o André Góes ali por parte da Unifacisa e pro Caxias do Sul, Rafa Oliveira e o Léo Craveiro
Quarto terminou, não foi que terminou o jogo a 94 a 80. Não muda muito disso, apesar da base do Caxias conseguir desenvolver um estilo de jogo melhor. A gurizada aproveitou hoje a oportunidade, já que o time titular não foi tão efetivo, não foi muito bem. Destaque ali do último, o Nesbitt jogou muito, mas foi um jogo bem coletivo no final ali do Unifacis, mas o Nesbitt talvez destaque um pouco mais. E o Léo Craveiro chamou muita responsabilidade, ele fez 19 pontos hoje, foi muito bem. Que fica de aprendizado. O Caxias tem que ter um desafogo ofensivo. É muito claro o que o Caxias busca ofensivamente. O problema é que ele erra demais e é muito manjado. É muito fácil, na minha opinião, é muito fácil do time adversário entender o sistema defensivo e fazer um bom jogo para parar esse ataque do Caxias. É muito fácil. E não tem uma alternativa sólida e muito bem definida. Eu acho que o Rodrigo tem que repensar isso sim. Próximo jogo vai ser sexta, sem transmissão, contra o Fortaleza. Não consigo acreditar na vitória. É mais um jogo que deixa bem claro as falhas do Caxias. E eu acho que torcedor, não quero fazer grande, não quero tipo, puxa, isso é muito polêmico, mas eu acho que sim, dá pra a gente começar a ver e entender. Talvez o Caxias no final da temporada vai ser um time de baixo de tabela por seus problemas no sistema tático, principalmente ofensivo. Então, muito obrigado por ter assistido, pessoal. Um tempo fora, fiquei um bom tempo fora, mas estamos de volta. Próximo jogo que vai, eu acho que é sexta, eu tenho que dar uma olhada do União Corinthians contra o Unifacisa também, e esse sim com transmissão eu vou estar assistindo e vou estar dando os meus comentários. Então, muito obrigado e tamo de volta. Valeu.